noite. Nesta sexta-feira, a nossa conversa é com o radialista e comentarista político Tárcio Araújo, da Rádio TCM 95 FM. Vem trazer os seus pitacos sobre a política de Mossoró e do Rio Grande do Norte. O cenário político está no ar. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição do Cenário Político TCM, ao vivo para todo o Rio Grande do Norte. Muito obrigado você que nos acompanha aqui em Mossoró, você que nos assiste também em Açu, Parnamirim, Natal, Pau dos Ferros, você em Caraúbas. Em breve a gente vai estar lá em Pepetama, que é a terra de Tárcio Araújo. Hoje não é um programa de entrevista, hoje é um programa de bate-papo. Você que nos acompanha, hoje nós estamos aqui com Tárcio Araújo, que é meu colega, meu parceiro lá da Rádio TCM 95 FM, do Meio-Dia TCM. E hoje a gente vai comentar um pouco sobre a política de Mossoró, política partidária, 2026 já batendo a porta. E você aí que está nos assistindo, pode já a partir de agora mandar a sua mensagem. Então, você vai interagindo conosco e durante aqui a nossa conversa, o nosso bate-papo, já vou trazer a sua participação, tá bom? Essa conversa que acontece com frequência aqui entre Tárcio Araújo e eu, e você aí de casa, ela cada vez mais será frequente, né? Obviamente porque vai passando o tempo, vai afunilando aí o calendário eleitoral. Está muito longe, a boca está muito aberta, né? Mas quando vai fechando um pouquinho, claro que a gente vem trazendo todas as informações. Participe, mande a sua mensagem através do nosso Instagram, @Cenário Político TCM, e também no nosso WhatsApp, 988028941. A gente já começa aqui o nosso bate-papo. Tássia, uma coisa que chamou a atenção, aqui no cenário político a gente noticiou, porém não esmiuçou, né? Não trouxe mais detalhes. Foi sobre a nova federação. Federação que tem aí o União Brasil e o Progressistas, o PP. O União Brasil de José Agripino Maia, presidente aqui no RN, e faz parte do Diretório Nacional, e o PP de João Maia. E nessa junção partidária, nessa federação criada, tem-se aí, portanto, o União Progressista, um partido que já vem inflado, já vem inchado, já vem com muita força, muito poder, inclusive de Cacau. Tárcio Araújo, tem muita gente comemorando esta federação e daqui a pouco muita gente também vai ter que reclamar, vai chorar, vai perder espaços. Qual é a sua análise, qual é o seu pitaco sobre esta super federação União Progressista? Boa noite. Boa noite, Vonúvio, boa noite mais uma vez aí aos telespectadores da nossa TCM Canal 10. Olha, uma das maiores fusões político-partidárias, né, em nível de país, né, digamos assim, que o período republicano brasileiro já pôde constatar. União Brasil, que é aí uma descendência do antigo, a gente vai voltar no tempo, a antiga Arena do período militar, depois se converteu ao PDS, depois PFL, DEM e em seguida União Brasil, e agora essa superpotência, como você bem colocou aí, partidária, unindo dois partidos, a Federação PP União Brasil, agora União Progressista, Vonúvio. O orçamento de R$1 bilhão é muito dinheiro, né? Não convenhamos, é um orçamento quase do patamar de um município como Mossoró, no ano. R$1 bilhão no fundo eleitoral para investir, custear as campanhas dos candidatos. Não tenho dúvida, um dos partidos que vai pleitear em nível nacional um lugar de destaque na próxima eleição, na eleição do próximo ano, com vistas, como já bem disse Caiado, a subir a rampa do Planalto. Não foi? O Ronaldo Caiado, ele não profetizou isso em causa própria, né? E o que é que acontece? Essa União Progressista quer agora, Vonúvio, uma composição com o PL, em nível nacional e trazendo aqui para um nível, né, em nível de Estado. Em nível nacional, tem um implicador muito grande, uma indefinição que é
a situação, a condição do ex-presidente Jair Bolsonaro. Será que Jair Bolsonaro vai estar apto a ser candidato pelo PL? Provavelmente, minha opinião, não. Jair Bolsonaro não estará apto a ser candidato. Por razões jurídicas, em razão do processo o qual ele está submetido no STF, e um outro ponto também que não podemos deixar de levar em consideração, a sua situação clínica, né, onde ele foi submetido a uma cirurgia delicadíssima ultimamente e vai ter dificuldades, vai ter que se readaptar a um novo estilo de vida, provavelmente. Então, fazer uma campanha política, mesmo que ele esteja liberado do judiciário, que eu acho muito difícil, demanda um esforço muito grande de energia, um dispêndio de energia, de saúde, de disposição. Jair Bolsonaro não tem mais essa condição. Então, o PL, na minha ótica, vai estar órfão da campanha nacional. Agora, aqui no Estado, eu acho, Vonulfo, que o União Brasil também quer essa composição para fazer dobradinha com Alisson Bezerra, mas acredito que o senador Rogério Marinho, independente da situação de Bolsonaro ou não, vai manter a candidatura ao governo do Estado, porque já é um projeto que o PL está construindo já há algum tempo, e Rogério vai ser o candidato natural do partido, com vistas a tentar a eleição, mesmo num quadro de competitividade, com o prefeito de Mossoró, que será candidato ao governo, mas com possibilidades, talvez, quem sabe, porque nós devemos pensar a campanha não de um turno só, mas uma campanha de 2 turnos, não é verdade? E o PL é um play muito grande. Tem muitas prefeituras, assim como a União Progressista vai ter, né? Então, são grandes forças políticas. Acredito que Rogério Marinho não arredará o pé de sua candidatura e vai sim para a disputa contra o forte União Progressista no Rio Grande do Norte. Mas sempre quando junta-se muitos deputados, muitos senadores, como é o caso, cria-se uma força, porém não unanimidade, porque a orientação dada é: o União Progressista torna-se um partido, uma federação de oposição, tanto ao governo Lula, nos estados também, como o próprio Rio Grande do Norte, em alguns deles fica sendo oposição, sem ocupar cargos, sem ocupar funções, sem ter um direcionamento político-partidário mais aproximado. O União Brasil hoje faz parte do governo Lula, apesar de que muitos dos políticos, né, eles se declaram de centro, outros mesmo de direita, têm as suas posições contrárias ao presidente, à gestão, mas não é todo mundo, Tássio Araújo. Juntar todo mundo aí de um lado só contra, vai perder inclusive ministério, ou seja, perde recurso, direcionamento de ações para suas bases. Será que essa conta vai fechar, Tássio? Eu acredito, Vonulfo, que a União Brasil, apesar de já ter acenado aí para a ala do PL, de ser oposição ao atual governo na campanha do próximo ano, vai manter seus ministérios exatamente do jeito como está. Dissemos isso hoje na rádio, é o puro sumo do fisiologismo político brasileiro, né? Essa anomalia que está criada. Um partido que agora é uma baita de uma federação, vai disputar contra o governo do qual ele é base aliada no Congresso Nacional, com à sua disposição 4 ministérios, 4 poderosos ministérios, onde os seus deputados também da base precisam também desse respaldo, né, do orçamento do governo federal. Veja que situação a política brasileira, né, Vonulfo Prachedes? Talvez isso se arraste mais até o próximo ano, até que haja aí o direcionamento oficial do caminho para onde a União Brasil vai seguir. Mas nós sabemos que nesse governo Lula, as composições são absolutamente... As composições que foram feitas em nível de Congresso para manter a tal governabilidade do Lula 3 foram bem difíceis para o PT, para o próprio Lula. O cenário que o Lula encontrou, um cenário de alianças, de composições para manter a tal governabilidade, não é o mesmo que ele tinha no início dos anos 2000, quando foi presidente 2 vezes. Então, um terreno muito tenebroso para o PT, para o governo Lula, terreno minado de alianças
ocasionais e de interesses mútuos, né? Mútuos. Lula precisa de maioria e os partidos que não são afinados com o PT precisam de recursos. Então, é o puro pragmatismo estabelecido hoje no Congresso Nacional, que é a chamada base de apoio do governo Lula, né? Que não tem base de apoio, na verdade. Porque se tivesse, as matérias eram votadas sempre que o governo sinalizasse positivamente. A gente viu que isso é o contrário, né? Existe um parlamentarismo muito ativo em Brasília e não é a favor do governo, ele é de ocasião. É quando Isso, pinga, né? de ocasião. Quando vem o PIX, a emenda PIX. E hoje, sexta-feira, estamos ao vivo com Tássio Araújo, que é o nosso colega, amigo lá da Rádio TCM 95 FM. Tássio apresenta comigo o Meio-Dia TCM. Se você não está acostumado ainda com Tássio Araújo, aqui no cenário político, você certamente precisa também acompanhar o nosso Meio-Dia lá da 95, porque a gente traz as informações, os pitacos, as entrevistas, tudo sobre a política também no rádio. Vai sair de casa por volta ali do meio-dia, vai buscar o filho na escola, vai fazer uma compra, uma viagem, vá sintonizando a 95, que certamente você vai saber das principais notícias de Mossoró e do Rio Grande do Norte. Você de casa participa, interage conosco através do Instagram, @Cenário Político TCM, e também o nosso WhatsApp, 988028941. Seu Aldo Ferreira já está mandando mensagem aqui para a gente. Valeu, Aldo. Sempre aqui conosco, deixando o registro da audiência. Vou atualizar aqui o telefone para já mandar alô para a turma toda que está aí se comunicando conosco, tá bom? Tem informação aqui, ó. Acabei de acessar aqui o portal lá de Brasília que confirma. O ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, pediu demissão do cargo nesta sexta-feira, 9 dias depois da Polícia Federal revelar investigações sobre um esquema de descontos em aposentadorias do INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social. O prejuízo estimado da fraude é de 6 bilhões e 500 milhões de reais, no período de 2019 até 2024, ou seja, pegando 2 governos, do presidente Bolsonaro e do presidente Lula. Então, 2019 já foi a partir do primeiro ano de Bolsonaro, não é verdade? Mas o Lupe assumiu já no governo Lula, né? O Lupe é ministro do governo Lula, mas segundo aqui a apuração, esse esquema fraudulento já vem lá desde 2019. Bem, o ministro se reuniu com o presidente Lula no Palácio do Planalto. O encontro não constava na agenda oficial. Segundo apurou o Poder 360, de onde eu estou tirando esta reportagem, o pedetista, o Carlos Lupe é presidente nacional do PDT, foi aconselhado por deputados a pedir demissão sob condição de que firmasse o discurso de que as fraudes começaram no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro e as apurações ficaram a cargo do governo petista. Olha o jogo em que se encontra também este tipo de situação. O fato é, Tássio Araújo, mais um ministro do governo Lula pede para sair em meio a operações, em meio a escândalos de corrupção. O outro mais recente foi o ex-ministro das Comunicações. Era o Juscelino? Juscelino. Pediu também para sair por conta de problemas assim, referentes a isso, além, claro, do seu período como deputado, o direcionamento de emendas para beneficiar a família, enfim. Tássio Araújo, este tipo de esquema fraudulento de corrupção não pode ficar impune. Desde hoje de manhã que eu venho dizendo que é preciso prender. A Polícia Federal, de fato, ter a liberdade de investigar e de prender, e que essas figuras aí, esses bandidos, possam responder atrás das grades, devolver a maior quantidade de dinheiro. Se eu não estou enganado, foi aí devolvido cerca de R$1 bilhão. Olha só, é muita grana. E o pior disso tudo, Tássio, acompanhando as notícias, é de que
esse dinheiro que era retirado das contas é de uma senhorinha de idade, um deficiente, até mesmo indígena, pessoal que realmente precisa desse dinheiro, mas estavam tirando de pouquinho em pouquinho e fazendo esse bolo todo de dinheiro, hein, Tássio? A estratégia, né? Roubar de pouquinho em pouquinho para camuflar o roubo. Mais uma mazela, né, da política brasileira, mais um escândalo, mais uma fraude. Lamentavelmente, o Brasil é corroído, manchado, né? É um estigma que o Brasil, a política brasileira carrega ao longo da sua história, de escândalos sobre escândalos na vida pública, na política brasileira, mas a gente até falou isso. Isso não está só na política, não, está disseminado em todos os setores da sociedade brasileira, que é lamentável. Por muito pouco, as pessoas vendem a alma, E você veja que o esquema do INSS tinha até policial federal envolvido, né? Policial federal, que é um dos melhores salários deste país, né? Um baita de um cargo, ser policial federal. Mesmo assim, o servidor público ele foi seduzido pelo canto das sereias, João Novo. O canto das sereias é muito poderoso nesse âmbito da corrupção interna dentro do serviço público. Ruim para o governo Lula, apesar de que o escândalo, a fraude já começou no governo anterior, dentro do INSS, né, segundo a apuração e investigação, e vem se perpetuando, né, essa quadrilha vinha se perpetuando, estavam de boa, tirando, não eram notados, e agora culminou, explodiu, veio à tona, né, o caso publicamente com a divulgação da Polícia Federal. É ruim para o governo Lula porque o governo do PT no passado já carrega consigo, né, essa imagem, né, essa má imagem, essas mazelas de denúncias, de escândalos, de corrupções, né, desde o mensalão, do petrolão, do mensalão. Logo em seguida tivemos o governo da Dilma também com esse caso da economia do Brasil, que foi a bancarrota como um todo. É muito ruim, é profundamente lamentável. Não estou dizendo aqui que o presidente estivesse diretamente envolvido, eu acho que não. Acho que assim, as investigações estão sinalizando no caminho de que realmente havia um esquema de pessoas internamente dentro do INSS. A situação do ministro ficou realmente insustentável, a situação de Carlos Lupe. Carlos Lupe, que já tinha sido também alvo de outras operações. Olha, é muito ruim. Um cara que já foi denunciado, né, em governos anteriores, né, com provas, ele voltar a ser ministro realmente é um tiro no pé que o governo dá. Eu, particularmente, na condição de gestor, não faria. E agora piorou ainda mais a situação com o escândalo, a fraude vindo à tona e a condição dele ficou insustentável, teve que deixar o cargo. E vamos ver se as apurações irão realmente chegar nele, se sabermos se o ministro também participava do esquema ou era apenas um coloio interno ali de servidores. Tássio, eu acredito que tenha, de fato, ali informações privilegiadas de dentro que levaram, né, a estas pessoas a agirem desta forma. Mas eu lembro aqui, Tássio, que o PDT, partido do Carlos Lupe, é o mesmo partido de Ciro Gomes. Sim. Ciro Gomes que disputou também a presidência da República lá em 2022, não foi para o segundo turno, findou o partido apoiando Lula, houve a vitória e nesta composição, na abertura de espaços, vem, claro, o convite. Agora, de fato, poderia ter sido outro nome do PDT, um outro nome talvez até mais leve, né? mais leve. Pois é, e aí, em nota, o Palácio do Planalto confirmou o pedido de demissão, né, de Lupe e disse que o presidente Lula convidou o ex-deputado federal Volney Queiroz, atual secretário executivo da Previdência, para ocupar o cargo de ministro. A nomeação sairá em edição extra do Diário Oficial da União. A saída de Lupe marca a 11ª mudança na esplanada de Lula desde o início do terceiro mandato do petista em 2023. Então, ou seja, tu já trocou de 13 ministérios. Trocou, foi a 11ª mudança, foram 11 mudanças com esta. E é o governo que adotou com o maior número de ministérios, né? O ruim disso tudo também, 37, Tássio, sabe o que é? É porque é o seguinte, qual é a pecha que fica? Qual é a imagem que fica de que o PT, Lula, é um partido de corrupção, é um partido de escândalos? Sim. Isso é vendido pela oposição e
não tem... Uma defesa se torna mais complicada, né, diante disso tudo. O governo fica acuado na parede, né? Está acuado. Eclodiu, estourou uma crise dentro do governo, uma crise no campo do desvio do dinheiro público, do desvio da fraude de beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social. Não tem como correr disso. Agora vamos saber até que ponto, né, realmente tem participação do ministro, enfim, até onde se estendiam esses tentáculos dessa fraude, dessa corrupção. Essa CPI que vai sair aí agora, né, que, pronto, é um prato cheio. Quem pediu foi o Rogério Marinho, líder da oposição à CPMI. Corretíssimo, estrategicamente corretíssimo, né? A CPMI. Aí, como já falamos na rádio, a CPMI é um dispositivo legal, está na Constituição. Agora, minha gente, não se iluda. CPMI não é para encontrar fraude, nem para encontrar os culpados e penalizá-los. Até é. Mas o pano de fundo dessa investigação é fazer com que o governo sangre até o próximo ano, que é um ano eleitoral, um ano de campanha. Um escândalo desse aí, para a oposição, é um prato cheio. E eles vão fazer o governo sangrar. Isso vai alimentar o noticiário político todos os dias. Ano que vem um ano eleitoral, e isso aí caiu como uma luva para a oposição em Brasília. Certamente os prints das notícias, escândalo de corrupção, pode ter certeza que vai estar tudo lá nos programas eleitorais do ano que vem. Um abraço aqui para o meu amigo professor Antônio Félix, mandando mensagem aqui para a gente, direto lá do Alto da Conceição. Parabeniza aqui ao programa Notícias da Política de Mossoró e região. Obrigado, meu amigo. Hoje eu encontrei no centro da cidade, Tássio Araújo, os nossos telespectadores queridos aqui do cenário político, o Adenildo e Ana Lúcia. Adenildo e Ana Lúcia, muito obrigado pela audiência de sempre, tá bom? Diretamente aí do bairro Paredões. Valeu, seu Adenildo. Muito obrigado aqui por sempre estar conosco. Seu Aldo Ferreira também, sempre mandando mensagem. A foto da televisão, já tirou a minha foto, tirou a foto de Tássio Araújo. Né? A foto de Tássio ficou melhor, viu, seu Aldo? Boa, né? E quem também está aqui conosco, mandando mensagem, é o Emanuel lá do bairro Bela Vista. Ele está dizendo que está ligado no cenário, pede atenção da Secretaria de Infraestrutura e Limpeza para realmente ir lá fazer a capinagem, fazer o recolhimento de lixo, de entulhos lá no bairro Bela Vista. Muito obrigado pela participação, tá bom? Tem comentário, viu, Tássio Araújo? Manda. Comentário aqui, o João Batista, Vonúvio, nós não temos um presidente. Que é isso, rapaz, temos uma quadrilha de João Batista. O roubo do INSS vem dos sindicatos. Líder, Bolsonaro não tem sindicato, inclusive botou para não ter mais esses descontos, né, nos sindicatos. O João, diretor da UPA, também aqui conosco, tirando fotos da televisão, registrando a audiência. O Jean Paul, contador da Ilha de Santa Luzia, está ligado aqui no nosso programa. O Jean Paul sempre também está mandando mensagem, está atento aqui ao nosso programa. Sextou, Tássio Araújo, como eu digo na 95. E a Elisângela, se fosse nossa querida diretora da rádio, diria, Janaína, Glória! Um abraço. É isso aí. Você que está acompanhando a gente, mande aí a sua mensagem. Quero ter aqui a satisfação de ler a sua interação, como é aqui a participação do Niel do Sumaré. Niel nos acompanha lá na rádio, viu? Rapaz, boa noite. Acompanhando sempre na rádio e na TV. Valeu, Niel do Sumaré, pessoal sempre aqui conosco. E o telespectador não estranhe que a gente está fazendo hoje aqui um programa, você está fazendo, Vonúvio, meio que de maneira mais informal, né? Exatamente, porque hoje não é uma entrevista. Hoje aqui é um bate-papo, né? Uma conversa. Tássio Araújo, diretamente da Serra de João do Vale, mais conhecida como a Serra de Pepetama. Uma serra que traz também um teor exótico e esotérico dos mistérios da humanidade, né, Tássio Araújo? Também, né? Depende do ponto de vista de cada um, mas a Serra de João do Vale vai ser certamente um dos futuros serranos, destino serrano do Rio Grande do Norte, porque tem clima, tem paisagem, tem mirantes, tem um povo legal e tem muitas histórias também, inclusive a história do movimento messiânico. Quem gosta desses assuntos, né, assim como houve em Canudos, na Bahia, por exemplo,
com Antônio Conselheiro. Aqui no Rio Grande do Norte, nós tivemos o nosso movimento messiânico lá em Serra de João do Vale com um beato chamado Joaquim Ramalho, em 1889. Nós gravamos um documentário sobre isso e vamos lançá-lo agora em junho no Fórum do Cangaço, convite do professor Lemuel, certo? Os estudiosos todos do Cangaço. Vamos lançar em junho o documentário Messiânicos, que retrata o evento messiânico que aconteceu em Serra de João do Vale, entre os municípios de Jucurutu e Triunfo Potiguar, no ano de 1889, liderado por um religioso chamado Joaquim Ramalho. O que significa? É a nossa Canudos. O que significa isso, messiânico, hein, Tássio? Para o pessoal entender aí. Rapaz, o messianismo foi um dos movimentos sociais, né, mais proeminentes no sertão nordestino, principalmente, mas, assim, teve focos em todo o país, né? Em Santa Catarina, você já deve ter estudado, por exemplo, o Contestado, a Guerra do Contestado. Isso. No Rio Grande, no Nordeste, Canudos foi o principal expoente. Tivemos o movimento do Caldeirão também, no Ceará, do beato José Lourenço, entre tantos outros. A Pedra do Reino, em Pernambuco, citada por Ariano Suassuna. O movimento messiânico era um ajuntamento de pessoas em torno de um líder religioso. Messias. Que pregava o que muitos pregam ainda hoje, que a vida não termina aqui, que no céu é melhor do que aqui. Essa passagem material, muitas vezes opressora, né, que as pessoas realmente sofrem bastante e esperam que depois da morte, depois do desconhecido, no desconhecido tem algo melhor do que é aqui. É o grande dilema da humanidade, inclusive é porque é a morte, né? O pós-morte, que é o desconhecido. Então, o que é que acontecia? Nessa época, os sertanejos eram muito oprimidos devido à fome, não tinham nenhuma assistência. Então, tinham 3 caminhos. Ou ele ia para uma fazenda trabalhar para um coronel de terras, numa função semi-escrava, ou ele seguia um líder religioso, seguia a cruz e andava os sertões, ou ele aderia ao cangaço, pegava em armas e ia aderir ao cangaço. Esse é o período da Primeira República, que foi marcado por esses movimentos sociais no Brasil, e o messianismo teve o seu principal expoente, né, em Canudos, através de Antônio Conselheiro, pregou uma organização social, meio que num contexto socialista e comunista, eu diria. Todos participando ali e colhendo do próprio fruto que plantasse sem uma mão direta do Estado. José de Arimateia está parabenizando aqui o programa. Obrigado. Tássio Araújo também é cultura. José de Arimateia pergunta aqui: Tássio Araújo é de esquerda ou de direita? José de Arimateia, um abraço para você, da direita e da esquerda. E permaneço no centro. Muito bem, tá certo. Por falar em centro, Tássio Araújo, nós temos hoje um desenho sobre as eleições de 2026 no Rio Grande do Norte, que a gente poderá ter uma figura de centro, justamente do prefeito Alisson Bezerra, que nem diz que é de direita, nem diz que é de esquerda. Não dizem quem votou para presidente da República. E a gente tem o candidato da esquerda, Fátima Bezerra, vai ser candidata novamente ao Senado. Já apontou o Cadu Xavier, o Carlos Eduardo Xavier, secretário da Fazenda, como hoje o nome que vai concorrer ao governo do Rio Grande do Norte para a continuidade do legado, como estão reforçando. Do outro lado, do lado direito, nós temos a pré-candidatura de Rogério Marinho, presidente do PL aqui no RN, figura conhecida nacionalmente, ocupou ministérios no governo Bolsonaro, ele hoje é secretário nacional do PL e é pré-candidato ao governo do RN. E no meio, tá, se aparecendo inclusive nas pesquisas aqui da TCM, em parceria com o Instituto TS2, liderando. Só houve aí uma diferença, né, dentre outros levantamentos, a pesquisa lá de Caicó. A Alisson Bezerra não estava liderando completamente. Tássio Araújo, o cenário hoje do Rio Grande do Norte para 2026, olha que a gente está em maio, né? É verdade. Ainda tem todo o restante do ano de 25 para poder vir 2026, aquele período
crucial das filiações, né? Das desincompatibilizações, abril. Tássio, o cenário de hoje, aí a gente faz um exercício aqui de futurologia. Este cenário será mantido até pelo menos o final deste ano? Eu acho que sim. Dando aqui o meu achismo, como você disse aí, sendo futurologista, né? Vai ser mantido. Esse cenário vai fechar 2026 ainda não, permanecendo o prefeito de Mossoró em destaque, liderando as consultas de opinião pública. Por que eu digo isso? Porque ele vai ter um ano muito bom, um ano favorável, um ano positivo, um ano de entregas. Ele vai estar mais ainda presente nas redes sociais, mais do que já é. Você olha para a classe política do Estado, olha para os atores que estão aí como pretensos ou potenciais candidatos ao governo, me diga um que tem mais presença de mídia, presença em rede e de contato, de diálogo, de interação, do que Alisson Bezerra não tem. Esse é um ponto, não tem. Ele vai entregar um calhamaço de obras agora, em 2026, até o final do ano. Vai chegar um momento, primeiro vai ter o Cidade Junina agora, que vai ser outro up para a imagem dele. Está posta aí para todo o Estado. Depois de Cidade Junina, a partir de agosto, e entrando ali o final do ano, amigo, iniciando até o primeiro semestre de 2026, vai ser praticamente, João Nuvem, uma inauguração atrás da outra, dentro desse programa do Mossoró Realiza. O Mossoró, Alisson é candidatíssimo, forte, competitivo ao governo. Só resta saber de onde vai sair o vice dele. Isso aí vai ser outros caminhos. A gente acha que é da capital, né, que deve ser. Nessa composição União Brasil, União Progressista. Vai disputar eu vou dizer logo com quem eu acho. Certo. Vai disputar com o Rogério, o PL tem que ter, na minha opinião, o PL tem que ter a candidatura, tem que manter. Não pode retroceder, a não ser que haja uma composição em nível nacional que realmente obrigue essa aliança em nível de Estado. Até porque o senador Rogério acredita que a campanha, o PL pode levar a campanha para o segundo turno, né? A campanha aqui no Rio Grande do Norte pode ter segundo turno. E segundo turno é outra campanha. É bem diferente, inclusive, da do primeiro. Cadu Xavier não será candidato ao governador. Não vai? Não vai, eu não acredito na eleição de Cadu. Acho que nem o PT acredita. O próprio PT não acredita que Cadu será. Só ele mesmo, Cadu, que foi colocado aí como balão de ensaio, ele acredita. Mas até quem está em torno talvez não leve muita força, muita fé de que ele vai emplacar até lá. Muito difícil. Acho que o PT vai se somar, precisa se somar com alguma outra força. Por exemplo, com Walter. Walter vai ser candidato ao governo. Ou Walter, ou Walter Alves, né, o atual vice-governador, ou Walter, ou Ezequiel Ferreira. E aí eu acho que seria um caminho viável para o PT, né, porque já são aliados, se compor aí se Walter for candidato, que eu acho que vai ser, a partir de abril ele vai ser governador do Estado, indicar o vice, talvez o próprio Cadu, e assim fazer um palanque com a governadora Fátima, porque ela precisa, né? Precisa ser candidata ao Senado, disputar a eleição. Eleição dura. O Senado, difícil. Vai ser fácil para Fátima Bezerra, não. Porque a senadora Zenaide Maia, né, tem um trunfo, um coringa muito bom, muito positivo, porque ela consegue o voto da esquerda e consegue da direita, né? O chamado segundo voto. Então, ela está potencializada aí com grande chance de eleição, Zenaide Maia, né, ao Senado da República. Então, Alisson Bezerra, a se definir o vice, Rogério Marinho, se a Nacional não colocar a mão, PL é candidato, tem que ter candidatura no Rio Grande do Norte, no meu entendimento, e o PT vai se compor aí com essas forças, como, por exemplo, o MDB, né? Muita coisa vai acontecer e os objetivos colocados aí pela União Progressista é de aumentar a sua bancada lá na Câmara Federal. Não duvide que a chapa formada aí para 2026 possa eleger pelo menos uns 4 deputados, 4 dos 8. De quem que você diz? O União. Sim, do União. Eleger 4 de 8, que é para, né, trazer aí, de fato, essa
valer a pena, para valer a pena, no caso. Tudo isso, né, essa estratégia. Um abraço aqui para o Alexandre Dantas. Ele está lá no Boa Vista, está dizendo o seguinte: parabéns a vocês pela análise qualificada e isenta, de alto nível. O cenário político contribui muito para enriquecer o debate político em todas as esferas. Valeu, meu amigo, um abraço para você, tá bom? Muito bom saber que você está aí do outro lado acompanhando a gente. Quem também está aqui conosco é Adenilton. É Adenilton, rapaz. Eu escrevi errado aqui. Adenilton, obrigado pela audiência de sempre, tá bom, meu amigo? Quem também está aqui registrando a audiência o Niel está mandando aqui foto. Niel está pedindo aqui para mandar limpar lá a rua. Como é o nome? A Rua Francisca Lima. Rua Francisca Lima. Qual é o bairro, hein? Está mandando aqui mensagem para o Miguel Rogério. Vamos mandar também lá para 95, né? Elisângela Moura, lá no Jornal da Manhã Comunidade, também sempre faz essa ponte para a turma lá da Prefeitura. Um abraço aqui para o nosso telespectador Cosme Roque. Ele está dizendo aqui, quando eu andava... Tá certo, meu amigo. Não deixe não, viu, rapaz? Valeu, meu amigo. Obrigado aqui pela audiência. Bem, Tássio Araújo, já caminhando aqui para a reta final do nosso programa de hoje, falando sobre 2026, o prefeito deixou ali nas entrelinhas uma estratégia que poderá usar neste ano, né, 25 até o comecinho de 26, que vai ser inaugurar toda a obra pessoalmente. Citou o exemplo lá do prefeito de Recife, né, João Campos. O João Campos, que inaugurou rua por rua quando entregava. E hoje eu já vi um vídeo do prefeito Alisson nas redes sociais mostrando a recuperação de uma praça, a Praça dos Expedicionários, né, o pessoal que foi para a Segunda Guerra. Essa estratégia, ela Tássio, correta do ponto de vista da compreensão dos eleitores, não só de Mossoró, mas do Estado sobre o mandato? Quanto mais presente, mais lembrado. Está naquela perspectiva de que, assim, são articulações, estratégias novas, né, que a gente não tinha até então, mas com o advento da rede social, isso aí se tornou necessário. É como o nosso colega Erison Natécio disse, está na rádio conosco hoje em dia, você tem que fazer, com a presença em rede social, a divulgação da assinatura, do anúncio, do convênio. A partir da denúncia, a denúncia tá ruim, precisa melhorar. Isso. E aí vai, para e passe, né? O anúncio do recurso, a assinatura da licitação, o anúncio do ganhador, o início da obra, acompanhar a obra, a inauguração da obra e depois, como ele falou, o TBT da obra do ano anterior. É claro que isso aí vai ser mais presente para Alisson Bezerra, e eu acho que você veja o foco, a dinâmica do marketing estabelecido pelo prefeito de Mossoró, né? O olhar, né? Como está voltado, da forma minuciosa que né? Rua por rua também, todas as inaugurações ele não abre mão de estar presente. Então, quanto mais presente, mais lembrado. Não perde ponto com isso, só ganha. Tássio Araújo, da Rádio TCM 95 FM, meu parceiro lá do Meio-Dia TCM, apresentador também do Jornal das 6 da 95 FM. Você certamente já ouviu Tássio no rádio e hoje você está assistindo aqui este grande comentarista pitaqueiro, diretamente da Serra de Pepetama. Mas não esqueçamos Lages do Cabogipe. Lages, que é a terra mãe, né, tá? Lógico. Eu fico falando aqui de Pepetama, mas porque é o seu espaço de lazer. Mas o espaço do coração, né, do nascimento, é Lages, né, Tássio? Exatamente. Um abraço aos amigos de Lages, inclusive tem gente aí na nossa live aqui no Instagram. E tuas terras queridas, né? Lages, onde eu nasci, e Pepetama, em Serra de João do Vale, onde me adotou também. E Mossoró. Tássio, muito obrigado por ter vindo conversar conosco aqui, esse bate-papo bacana para a gente entrar no final de semana descansado, leve, com, claro, muitas informações para a gente discutir, debater, conversar também nas calçadas, com os amigos, nas nossas resenhas. Obrigado, até a próxima. Valeu, Vonúvio, um abraço para você e os nossos telespectadores e até segunda lá na 95 FM. Tchau.
A você de casa, a gente agradece a audiência de toda esta semana, de todo o mês de abril, né? Durante maio a gente vai estar aqui falando muito sobre a política de Mossoró e do Rio Grande do Norte. Tenham todos um ótimo final de semana, bom descanso, até segunda, um abraço.